Exercício 4. Desenhe os raios notáveis ao incidir em espelhos esféricos, côncavo e convexo. Aqui eu tenho a representação de um espelho côncavo. Aqui eu tenho um objeto aqui e eu quero a representação dos raios notáveis. O primeiro raio notável que eu vou utilizar é um que ele incide, vou fazer os raios saindo aqui desse ponto aqui, desse objeto. Ele vai incidir paralelo ao eixo principal. Isso aqui é o eixo principal. Então, todo raio que ele incide paralelo, na hora que ele chega no espelho, ele reflete na direção do foco, passando pelo foco. Agora, o segundo raio notável. Quando ele incide passando pelo foco ou na direção do foco, ele é refletido paralelo. Esse aqui é o raio incidente, ó, ele passa pelo foco. Na hora que ele chega no espelho, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Terceiro raio notável, aquele que passa pelo centro de curvatura. Aqui está o centro de curvatura do espelho. Então, ele vai ser incidido na direção do centro de curvatura, ele é refletido voltando pelo centro, ele é refletido sobre ele mesmo. E o quarto raio notável é aquele que incide no vértice. O vértice do espelho fica aqui, ó. Então, ele vai ter uma simetria. O ângulo aqui de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo entre o raio de incidência e o eixo principal vai ser igual ao ângulo do raio refletido e o eixo principal. Esses foram os 4 casos aqui para o espelho côncavo. Agora vamos ver o convexo. Agora a parte que está sendo refletida é a parte externa aqui do espelho. Então, o primeiro caso, o raio que incidir paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido na direção do foco. Aqui no espelho convexo, como o foco e o centro de curvatura são virtuais, ou seja, eles estão atrás do espelho, o raio refletido ele não passa pelo foco, mas é na direção do foco. Se a gente prolongar esse raio aqui, ó, ele está na mesma direção do foco. E o raio que incide na direção do foco, ele volta paralelo. Esse raio aqui está na direção do foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Se ele for na direção do centro de curvatura, ele vai ser refletido sobre ele mesmo. E no vértice ele também vai ter a simetria. Esse ângulo aqui, ó, de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. O exercício 5, ele pede para a gente representar, utilizando os raios notáveis, a formação das imagens no espelho côncavo, em 4 situações diferentes. A primeira aqui é quando o objeto está antes do centro de curvatura, ou seja, está além do centro de curvatura. Que é esse caso aqui. Estou colocando aqui um objeto de altura 1,63 m. Vamos utilizar aqui alguns raios notáveis. Na letra A, ele está além do centro de curvatura. Vai o raio notável que vai paralelo e volta no foco. O que passa pelo foco volta paralelo. O que vai no centro de curvatura e volta sobre ele mesmo. E o que incide sobre o vértice e volta simétrico. Vocês conseguem perceber que eles estão se cruzando
todos em um único ponto aqui, é onde forma a imagem. Aqui tem a imagem formada. A classificação dessa imagem. Ela é menor do que o objeto, com relação ao tamanho. Ela é real, porque ela forma na frente do espelho, ela não forma atrás do espelho. E ela é invertida, com relação à orientação desse objeto. Esse aqui, vamos dizer assim, que ele está de cabeça para cima, esse aqui vai estar de cabeça para baixo. Esse foi o primeiro caso. Eu vou manter os raios aqui. Vamos para o segundo caso, quando ele está sobre o centro de curvatura. É nesse caso que eu não consigo o raio que está passando pelo centro, né? Já que ele está sobre o centro. Aqui eu tenho o raio paralelo, que volta na direção do foco. O que incide sobre o vértice volta simetricamente. E o que incide passando pelo foco e volta paralelo. Eles se cruzaram aqui no mesmo rumo aqui do centro de curvatura. Então vamos ver a imagem formada. Ela também forma sobre o centro de curvatura. Ela tem o mesmo tamanho. Ela não é maior, não. Ela é, nesse caso, que ela é igual. Ela tem o mesmo tamanho, ó. 1,68 m e 1,68 m. Ela é invertida e ela também é real. Invertida com relação à orientação, real por ser formada na frente do espelho. Terceiro caso, entre o centro de curvatura e o foco. Tem os três raios aqui. O que passa pelo centro de curvatura eu não consigo aqui nesse caso utilizar ele. Vai paralelo, volta pelo foco. Que incide sobre o vértice, volta simétrico. E o que passa pelo foco e volta paralelo. No lugar onde eles se cruzam é onde forma a imagem. Nesse caso aqui ela vai ser maior, real e invertida também, com relação à orientação. Agora, quando eu coloco o objeto sobre o foco, ele não vai formar a imagem. Eu não consigo não consigo utilizar aqui o raio que passa nem pelo centro e nem aquele que passa pelo foco, né? Então, eu vou estar utilizando aqui apenas os raios que incidem paralelo e volta pelo foco e o que incide pelo vértice e volta simétrico. Esses dois raios aqui, eles são paralelos entre eles, então eles não se cruzam. Então, nesse caso aqui, não forma imagem.